Nessa aulinha, nós vamos estudar a função exponencial e dar uma ênfase grande à construção dos gráficos, que é algo importantíssimo para o vestibular, né? Bom, olha só, para entender isso aqui, é legal você assistir primeiro a aula potenciação e a aula funções, né? Eu vou falar de algumas classificações aqui que são estudadas lá na aula funções, tá bom? A primeira aulinha de funções aí do site, tá bom? E a aula potenciação para entender a matemática básica envolvida, tá? O que é uma função exponencial por definição? É toda função f de r em r mais asterisco. Que isso, professor? Lembra lá na aulinha funções. Esse cara aqui é o domínio da função, né? E esse cara aqui é o contradomínio. E o que quer dizer r mais asterisco? São os reais positivos. Não vai o zero, porque o asterisco retira o zero, né? Lá na aula conjuntos numéricos eu explico isso também. Essa questão do asterisco e dos conjuntos numéricos, né? Então, é toda função do tipo f de r em r mais asterisco, né? Tal que f de x é igual a elevado na x, né? Em que a é um número real positivo e diferente de 1, tá? Esse a, aqui ó, que é a base, né? Ele tem que ser um número real, positivo e não pode ser 1. Ou seja, o a tem duas opções aqui, tá? Ou ele está entre 0 e 1, uma fração do tipo 1/3, 1/5, 2/7, algo desse gênero, né? Ou ele é maior que 1, tá? Essas são as duas situações possíveis, tá bom? Aqui exemplos de funções exponenciais, 3 na x, né? O a é 3, tá vendo, ó? 1/5 na x, né? O a é 1/5. 6 na x, o a é 6. Então, esse a não pode ser um número negativo, tá? Isso é importante você perceber. Então, função exponencial, por definição, é uma função desse tipo aqui, né? Aí, o que acontece? Olha só, se o a for maior que 1, o gráfico da exponencial tem esse formato aqui, ó. Ela pega o eixo y no 1, né? Por quê? Porque todo número elevado na zero dá 1. E para saber onde corta o eixo y, a gente tem que colocar 0 no x. Então ela vai passar por esse 1, né? E ela vai seguir esse tipo de traçado aqui que você está vendo. Ela vai ser uma função crescente. Então, se o a for maior que 1, vai ter esse tipo de desenho aqui, tá? Se o a estiver entre 0 e 1, como é o caso dessa função aqui, ó, 1/5 na x, o desenho da função, o jeitão dela vai ser esse aqui, ó. Esse vai ser o traçado. Ela também vai passar, vai cortar o eixo y no ponto 1, né? Mas ela vai ser uma função decrescente, tá bom? Ó, importante você assistir a aula de funções para entender o que eu vou falar agora, né? Bom, se eu for traçando retinhas paralelas ao eixo x aqui, ó, essas retinhas vão pegar a função, cada uma delas em um único ponto. Isso quer dizer que a função é injetora. Ou injetiva, né? Injetora, certo? Então, olha só, tanto essa quanto aquela, né? A função exponencial de um modo geral. Tá, a imagem da função, eu vou definir agora. Presta atenção, essa curva aqui, ó, ela vai cada vez se aproximando mais do eixo x aqui, tá? Mas ela nunca vai chegar a tocar o eixo x, beleza? Ela vai tangenciando, mas ela nunca encosta no eixo x. Então, a imagem da função são os valores para cima do zero, ou seja, o r mais asterisco. Os reais positivos, o zero não vai, porque ela nunca encosta no zero. Como a imagem é igual ao contradomínio, essa função também é sobrejetora, ou seja, ela é uma função bijetora. As funções exponenciais, por definição, são funções bijetoras. E se são funções bijetoras, admitem inversa, não é verdade? Elas possuem inversa. A gente já estudou função inversa na aula funções. Inclusive, já para te adiantar, a inversa de uma exponencial é uma função logarítmica. Pois é, eu estou falando um monte de coisa aqui para você, né? Agora a gente vai para a parte prática, a parte que interessa mesmo para a gente, que é a parte da construção dos gráficos e as questões de vestibular. Como que isso aqui é cobrado, né? Ó, de importante mesmo aqui é essa questão do a, quando ele é maior que 1, a função ser crescente, dela pegar o eixo y no 1. Quando o a está entre 0 e 1, ela é decrescente. Pegar o eixo y no 1, né? Os modelinhos que você está vendo. E uma coisa, existem alguns autores, poucos, tá? Que
que consideram a função f de R em R aqui, tá? Mas são poucos. A grande maioria considera a função exponencial, define ela como sendo f de R em R mais asterisco. E a gente vai seguir a linha desses autores, tá? Beleza? Agora nós vamos trabalhar a questão da construção dos gráficos, tá? Isso é importante aqui pra gente. Ó, faço o gráfico da função definida por f de x igual a 2 na x. Né? Para fazer o gráfico de uma função exponencial, é legal a gente utilizar uma tabelinha aqui, né? Como auxílio, né? Então aqui, ó, no começo da tabelinha x, aqui no meio a função, que é 2 elevado na x, e o valor que a gente vai encontrar para o y, né? Aí é legal a gente sempre pegar valores negativos e valores positivos também, né? Então aqui, ó, valores legais para a gente utilizar são o menos 2, o menos 1, o 0, 1, o 2. Se quiser usar o 3 também e tal, mas assim já é suficiente, né? Agora vamos substituir esse menos 2 lá no lugar do x, né? Então vai ficar o quê? 2 elevado na menos 2. Aí tem que assistir a aula potenciação, né? Onde eu explico o que é 2 na menos 2. 2 na menos 2, na matemática, ó. Aqui embaixo desse 2 tem 1, né? É 1 meio elevado na 2. Quando inverte a fração, ó, era 2 sobre 1, virou 1 sobre 2, né? O expoente fica positivo, que dá quanto? 1 quarto. Então o primeiro valor é 1 quarto. 2 na menos 1 é 1 sobre 2 na 1, ou seja, 1 meio. 2 na 0, todo número elevado na 0 dá 1. 2 na 1, 2. Agora substitui o 2 no lugar do x, 2 ao quadrado, 4. Então, os pontos que eu encontrei são esses que você está vendo aqui, ó. Ó, primeiro ponto, menos 2 para o x, 1 quarto para o y. Segundo ponto, menos 1 para o x, 1 meio para o y. Terceiro ponto, 0 e 1. Quarto ponto, 1 e 2, quinto ponto, 2 e 4, isso aqui continua, né? A partir do momento que eu consiga definir o traçado da minha curva, né? Como é que ela vai se comportar, eu não preciso mais de pontos. Você vai entender o que eu estou falando agora. Vamos lá. 0 e 1. 0 e 1 é aqui, ó. Esse aqui é o 0, ó, 0 e 1. 1 e 2. 1 e 2, aqui, ó, né? 1 e 2 é ali, certo? Já tem um pontilhado, não precisa. Então já tenho 2 pontos. 2 e 4. 2, ó. E 4 aqui, ó. Agora vamos lá para os fracionários. O menos 1 é aqui, né? Menos 1 e 1 meio. 1 meio fica na metade. Aqui é 1, né? 1 meio fica bem no meio aqui, certo? Menos 2 e 1 quarto. 1 quarto é 0,25. É aqui no meio, entre 1 meio e o 0 aqui, né? 1 meio e aqui 1 quarto, ó. Aqui, ó. Então, olha como é que ficou legal o traçado da nossa curva, né? Da nossa função exponencial. O desenho dela ficou assim, ó. Conforme a gente já havia visto, né? Veja, ela vai cada vez mais próximo dessa linha do eixo X aqui, ó. Mas ela nunca chega a encostar, tá? Então, olha só. Esse é o gráfico dessa função. Como é que eu faço o gráfico? Eu vou atribuindo valores aqui, ó, e a partir desse momento aqui, eu já sei o comportamento dela. Ela vai continuar subindo cada vez mais, né? E aqui ela vai cada vez mais próxima dessa linha do eixo X, mas ela nunca encosta. Então esses pontos que eu utilizei são suficientes, porque agora eu sei o comportamento dela, né? Eu sei como é que funciona. Ela é uma função crescente, não é isso? Crescente, até porque o A é quanto? O A é 2, ó. Lembra? A maior que 1 crescente, né? E a imagem dela, dessa função, ó, é do 0 para cima. Então a gente traduz isso como sendo R+, que seriam os reais não negativos. Aí quando a gente coloca o asterisco, a gente pode chamar isso aqui de reais positivos, que daí não tem mais o 0, né? Então esse é o comportamento do meu gráfico, da minha função exponencial f de x igual a 2 na x, tá? Segundo gráficozinho para a gente analisar, y igual a 1 meio de x. Lembra que y é a mesma coisa que f de x, né? Que a gente estudou lá nas funções. Tabelinha, né? Vamos lá? Padrãozinho a nossa tabelinha para atribuir pontos para a gente poder fazer o desenho da função. O que vai no começo? X, aqui no meio a função,
Ali no caso é 1 meio elevado na x e aqui no final y. Pegamos valores positivos e negativos também, né? Ó, o menos 2, o menos 1, o 0, 1 e 2. Aí o aluno pergunta, então os valores que eu vou usar para o x são sempre esses, né? Depende. Nesses casos aqui sim, né? Para uma função exponencial clássica, que nem a gente viu até agora, você pode usar sempre esses aqui, né? Tem algumas funções diferentes depois, que eu vou mostrar a título de vestibular, né? Que o vestibular às vezes cobra um pouquinho mais avançado isso aqui, né? E daí a gente vai ter que pegar mais alguns pontinhos, alguns diferentes. Mas, de um modo geral, pode usar sempre esses, tá? Então lá, ó, quanto é que dá 1 meio elevado na menos 2? Ó, lembra da aula de potenciação. 1 meio na menos 2... quer dizer que você tem que inverter a fração. Então é 2 sobre 1. Quando inverte a fração, o expoente fica positivo. Isso dá quanto? 4. Né? Então, primeiro pontinho, menos 2 e 4. Agora lá, 1 meio na menos 1. Aí fica 2 sobre 1 na 1, que é 2. Todo número elevado na 0 dá 1. E é por isso que o gráfico das exponenciais sempre passa pelo 0 e 1, tá? Ó, agora, 1 meio elevado na 1 é 1 meio. E 1 meio elevado ao quadrado é 1 quarto. Então tá aí os pontinhos para você, né? Pontinho menos 2 e 4, pontinho menos 1 para o x e 2 para o y, pontinho 0 e 1, 1 e 1 meio, né? E 2 e 1 quarto. Você vai ver o traçado bem parecido, bem semelhante àquele traçado que a gente fez antes, né? Então vamos lá, ó. Menos 2 é aqui, ó. Aqui vamos botar o menos 1, né? Aqui o menos 2, aqui o 0, 1 e o 2, né? Então, menos 2 e 4. 1, 2, 3, 4, né? Menos 2 e 4 é aqui, ó. Menos 2 para o x, 4 para o y. Menos 1 e 2 é aqui, ó. Né? O segundo ponto. Vou fazer com outra cor aqui para não confundir. Aqui e aqui, ó. Né? 0 e 1, pontinho tradicional. 1 e 1 meio. 1 meio é entre o 0 e 1 aqui, ó. Aqui é 1 meio, tá? Então aqui, ó. 1 e 1 meio é aqui, ó. 2 e 1 quarto. 1 quarto é entre o 0 e 1 meio. Bem na metade aqui, ó. Então o traçado do nosso gráfico, ó. Que interessante. Ficou assim. Veja, essa curva continua, mas ela nunca vai encostar no eixo x ali no 0, tá? Ela nunca pega ali, ela vai cada vez mais próximo, mas nunca encosta. E aqui ela continua subindo até no infinito. Então, conforme você está vendo, essa função está descendo. Então ela é uma função decrescente. Veja como é que ficou o desenho, ó. Ela é uma função decrescente. Até porque o a está entre 0 e 1. O a vale 1 meio, é 0,5, está entre 0 e 1, né? E a imagem dela é do 0 em diante, para cima, não chega a pegar o 0, né? Porque ela nunca encosta no 0. Então a imagem é o R mais asterisco. É isso? Então tá aí o traçado do segundo gráfico da função exponencial para você. Com essa tabelinha é facinho, né? É tranquilo.